família cristã, como família cura, nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Aonde estiver um irmão nos assistindo, pessoas nos assistindo, aonde chegar, ó Deus, essa live, ó Pai, que o Senhor também possa alcançar os corações através da tua palavra. Ministrada a nós nesta manhã. Usa, Senhor, a tua filha. Cubra-a de graça, de intrepidez, de sabedoria, do teu Espírito, a falar, ó Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu confesso que estou muito emocionada. Vai ser difícil falar, mas amo muito a família da pastorinha Marta, Ramon e Aline, Rafaelinha, Juan. E lembrar dos momentos de dor, né? Mas é preciso lembrar, né? Porque eles nos fortalecem. E com o momento de dor nós temos uma alegria hoje aqui, né? Que é a apresentação de Alice. Confesso que quando o paizinho da Emiline chegou, não pude conter o choro. Lembrei, Emiline, de umas 12 horas. Você lembra das 12 horas que você saiu daqui sem saber se ele ia sobreviver? Veio na hora. E nós louvamos ao Senhor, né, porque Ele permite seu Pai estar aqui conosco nesta manhã. Fiquei muito emocionada também. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho nessa manhã. Deixa eu só secar aqui, que senão não vou conseguir ler. A pastorinha me deu um desafio. Eu estava para dar a escola bíblica nessa manhã. E aí a pastorinha falou: Valesca, você não quer então ministrar? Aí eu pensei, né? Eu às vezes sou muito fujona daquilo que o Senhor tem para mim. Eu falei: não vou fugir mais. Vamos lá, pastorinha. Eu aceito, estou aqui junto com a senhora, né? Perseverando. E ali a gente vai falar. Eu falei: o que a senhora quer? A senhora está pensando em algo para a igreja na manhã de domingo? Tem algum tema específico que eu gosto muito de perguntar, porque eu creio que o Senhor direciona os líderes da nossa igreja, né? E ela falou: Valesca, eu queria meditar um pouquinho sobre perseverança. E aí a gente foi trocando figurinhas, e eu fui seguindo as orientações dela, e o Senhor foi palestrando também no meu coração. E nesta manhã, o título da nossa meditação, irmãos, que a gente vai meditar um pouquinho junto, é Perseverando apesar das circunstâncias. E eu não tenho um texto específico para a gente meditar nesta manhã, mas nós vamos falar um pouquinho de vários textos que nos lembram a perseverança, né? E antes de começar a meditar, o primeiro texto que a gente vai falar está em Apocalipse 2, nos versos 10. Mas antes de falar deste texto, de Apocalipse 2, versos 10, a parte B em específico do versículo, nós vamos falar um pouquinho do que o nosso mundo está vivendo nesse tempo. Hoje, inclusive, nosso culto foi mudado de horário, né? Porque o mundo respira a Copa do Mundo, né? Então, para evitar que nós saiamos de nossas casas, se o Brasil ganhar hoje à noite ou se o Brasil perder, tanto faz, para evitar que a gente corra perigo com gente bêbado dirigindo, estamos transferindo nosso culto, né, para agora de manhã. E eu fiquei pensando, né, nesse momento em que o nosso país vive, que é um momento, não só o nosso país, mas o mundo vive, é um momento esperado a cada 4 anos. Né? A Copa do Mundo, ela acontece de 4 em 4 anos. E esses times que estão jogando, irmãos, eles se prepararam muito, né? Todos eles, para formar a sua seleção nacional, passaram por uma peneira, né? Eles trabalharam arduamente nos seus treinos e
um time, né, foi selecionado de cada nação, né? Os melhores, no caso, né? Os melhores jogadores foram selecionados. E esses jogadores, nesses 4 anos, para serem selecionados, eles foram observados. Tinha sempre alguém observando o jogo de cada um deles, né? E por isso, um a um, foi sendo chamado pelo técnico, né, aquele que treinava, para a seleção nacional de cada país. E esse ano em específico, nós temos 48 nações. 48 nações estão envolvidas, 48 países estão envolvidos na Copa do Mundo. Isso não é comum. Nós temos 16 nações a mais. E segundo a FIFA, isso está acontecendo para que a Copa do Mundo se torne o quê? Um evento mais global, né? Mais países envolvidos, mais global é a Copa do Mundo. É claro que existe dinheiro envolvido, isso é claro, mas principalmente o que eles querem é dizer que a Copa está cada vez um evento que está acessível a mais países. Então, nós temos 48 nações, ao invés de, nós tínhamos menos 16 nações. Então, são 48 no momento. Matemático aí, que minha cabeça não consegue pensar. 32, eu não consigo pensar aqui em cima, gente. Não é que eu sou tão ruim assim de matemática, não. Tá? Mas 32 nações eram as que faziam parte das nações da Copa do Mundo. Hoje, temos 48. Né? E, com isso tudo, nós temos mais jogos. Antigamente, eram 64 jogos, até 2022. Hoje, nós temos 104 jogos. Né? 40 jogos a mais. E o ganhador, né, dessa disputa, lá na final, ele, ao invés de disputar 7 jogos, como ele disputava até 2022, ele precisa disputar um a mais, 8 jogos. Aqueles que chegarem na final, vai disputar um jogo a mais. Sendo que o grande objetivo, né, de todos os times que estão na Copa do Mundo é exatamente disputarem esses 8 jogos. Eles querem chegar até a final. E nós sabemos que apenas 2 times chegam na grande final. E apenas um, né, vai levantar a famosa Taça do Mundo, a qual o Brasil está tentando levantar, né, há um tempinho, desde 2002, não é? Foi a última Copa que ele levantou a taça. Desde 2002, ele está tentando levantar para que ele seja hexa, né? Hexa-campeão. E estamos aí na luta. Hoje eu acho que todo mundo vai estar torcendo, né? Quem gosta de futebol vai estar torcendo. Eu não sou boa torcedora não, irmãos, porque eu falo o tempo inteiro. O Charles fala assim para mim, fica quieta, Valesca, assiste o jogo, eu não entendo nada, então eu pergunto, por que ele fez isso, por que ele fez isso? Mas o jogo do Brasil eu quero assistir. Né? E aí, irmãos, nós vamos traçar com esse panorama que eu dei da Copa do Mundo, né, um paralelo para a nossa vida cristã. Nossa vida cristã, né, na nossa vida, nós somos o quê? Uma seleção de Cristo eterna. Nós não estamos apenas nos preparando de 4 em 4 anos. Nós fazemos parte da seleção de Cristo enquanto nós estivermos aqui nesta terra, porque quando nós passarmos daqui, nós estaremos com Ele na glória. Né? Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos caminhando para alcançar o nosso maior objetivo. E qual é o nosso maior objetivo? O céu. Né? O nosso maior objetivo é o céu. Então, nós estamos caminhando para alcançar a vida eterna com Cristo. E aí, a gente vai ler agora esse versículo de Apocalipse, no momento só a parte B, que eu vou ler aqui com vocês, depois eu volto nele, né? Que diz, Apocalipse 2:10, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Esse versículo faz parte de uma mensagem de Deus, né, quando ele mostrou ao discípulo João
ele deu essa mensagem à igreja de Esmirna, está lá nas 7 cartas, né, as igrejas da Ásia. Então, a igreja de Esmirna, em específico, recebeu esse versículo do Senhor. E esse versículo, ele diz, né, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, mas Deus, ele não tinha nada contra essa igreja. Estudando as 7 cartas da Ásia, eu pude perceber, e tem detalhes que a gente não percebe se a gente não estudar, eu pude perceber que tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, o Senhor não tinha nada contra elas. Mas mesmo não tendo nada contra elas, o Senhor diz esse versículo 2, através do apóstolo João, ele fala: não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Interessante, irmãos, que o Senhor, além de dizer, né, que contra eles, o Senhor aqui não tinha nada, essa igreja não foi desaprovada pelo Senhor, mas o Senhor diz que ela passaria provações. O Senhor diz que essa igreja passaria sofrimento, seria provada, tentada, e diz o tempo, 10 dias. Não é à toa que o Senhor colocou aí esse tempo, esses 10 dias, tá? Por que, irmãos, que o tempo está aqui descrito? Porque a mesma palavra que colocou esse tempo aqui, irmãos, a palavra do Senhor que deu esse tempo para essa igreja passar por essa dificuldade, diz, ser fiel até a morte, ou seja, a morte pode chegar para alguns, mas não desista. Eu estarei com vocês, não desista, ser fiel. Porque o que vocês vão ganhar é para além desta vida terrena. O que vocês vão ganhar, se porventura morrer aqui, é a vida eterna comigo. Então o Senhor quis trazer para eles esse tempo, deixou aqui registrado, porque depois disso, a tribulação, a provação ia passar. Mas isso não quer dizer que lá na frente ela não poderia voltar. E assim, irmãos, é a nossa vida. Isso nos mostra que andar no caminho de Deus não nos isenta de passarmos situações difíceis, mas precisamos estar confiantes no Senhor, que nos manda permanecer, que nos manda perseverar na presença dEle, apesar das circunstâncias da vida, pois não seremos provados acima do que podemos suportar, e nossa recompensa por permanecer é o céu. O sonho de todo cristão. Nossa recompensa por não desistirmos no meio do caminho é o céu. E aí eu trouxe aqui a letra de uma música que me faz muito lembrar, quando eu estava meditando, vou puxar um pedacinho. Quem souber, canta comigo esse pedacinho da letra dessa música aí, os levitas da casa, tá? Porque quando a palavra de Deus diz que nós não seremos provados acima daquilo que eu posso suportar, existe um hino que diz assim, do Grupo Logos. Fui lá embaixo, hein? Quem conhece aí o Grupo Logos? Alguém aqui? Vamos lá. Situações dessa vida, quem conhece? Me fazem sentir que não sou forte a ponto até de resistir. Eu não lembro direito, não. Nestes terríveis momentos. Vai, pastorinha. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se acaso eu cair e achar que é o fim,
que segue junto a mim. Não seremos provados acima daquilo que a gente pode suportar, porque Jesus, Ele nos ergue, nos segue junto a nós, irmãos, né? Então, se a gente tiver essa promessa guardadinha aqui dentro, que não há situações nessa vida, né, que vai nos derrubar, nós vamos continuar perseverando, porque o nosso destino é o céu. E o que fazer para permanecer cansado, permanecer perseverando, quando o cansaço chegar e o corpo físico quiser desistir? Mas o Espírito nos induzir a prosseguir. Como permanecer, né, perseverando, vendo que muitas das vezes na jornada o nosso corpo, a nossa mente, ela quer parar. Mas o Espírito, ela continua nos induzindo a prosseguir. E nós não vamos levantar lá no final uma taça. Nós vamos alcançar o céu. Então, como perseverar diante de tantas situações que muitas das vezes querem nos fazer desistir? E aí nós vamos meditar um pouquinho. Algumas atitudes que nós devemos ter, né, quando eu preciso permanecer perseverando. Tem algumas atitudes, irmãos, que nós não podemos deixar de ter quando o cansaço bater, porque ele vai bater. Somos humanos. O cansaço vai chegar. E aí eu vou precisar ter meios de continuar. E o Senhor, que conhece cada um de nós, Ele vai no nosso íntimo e vai nos lembrando cada meio que nos faz permanecer. Uns vão partir para o joelho, para a oração. Outros vão partir para momentos intensos de louvor. Outros vão mergulhar na palavra. Mas todos os meios precisam nos levar a Cristo. Então, nós vamos aprender aqui um pouquinho nesta manhã, algumas pequenas diante de tantas outras. Vamos meditar só em 3 maneiras, né, em que a gente pode continuar permanecendo. E a primeira atitude que nós devemos ter quando o desespero, quando o cansaço chegar, quando a esperança começar a desvanecer na nossa vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Algo tão simples, né, irmãos? Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Mas quando a gente está no meio do furacão, às vezes é tão difícil, porque parece que tudo aquilo que nos traz esperança não faz sentido, não é verdade? Quando às vezes a dor está grande, parece que aquilo que nos dá esperança não está fazendo sentido naquele momento. Mas eu preciso, enquanto cristão, continuar crendo que a minha esperança é Jesus. Eu preciso, enquanto cristão, continuar crendo que a minha esperança foi depositada lá na cruz do Calvário. E Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós, Ele nos garante a vitória, mesmo em meio às tempestades da vida. Mesmo em meio a tantos sofrimentos. E Jeremias, no seu livro de Lamentações, a gente vai depois ler os versículos, mas ele começa todo o capítulo, né, o capítulo 1 do seu livro, contando com tristeza, o capítulo 3, perdão, contando com tristeza todo o seu sofrimento. Ele fala, né, do que ele está sentindo diante de todo o sofrimento do povo daquele momento. E ele, que era profeta de Deus para o povo naquele tempo, ele sente, né, o fato do povo estar despedaçado e de Deus ter transformado luz em trevas naquele período. E assim,
ele diz nos versos 8 do capítulo 3, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração, porque o povo de Jerusalém, né, foi destruído por causa da desobediência. Então, ele sendo um profeta de Deus naquele tempo, ele diz que as orações dele não parecem que não estão sendo ouvidas. Ele sente como se o Senhor não estivesse atendendo às suas orações. E aí, irmãos, quantos de nós, quando estamos passando por diversas situações, não pensamos que o céu está de bronze, né? Quantos de nós, quando estamos passando por diversos problemas, nos falamos assim, ó, Senhor, será que eu estou esquecida? Estou invisível? Né? Quantos de nós? E aí, né, por que eu penso, né, sempre quando eu leio a palavra eu fico maravilhada, porque se um profeta daquele tempo, que era representante de Deus, sentiu isso, quem sou eu para não sentir? Né? Então, eu preciso me apegar àquilo que me traz esperança e aprender. Ele sentiu sim, está aqui. O céu para ele naquele momento parecia de bronze, porque ele sentia que Deus não ouvia as suas orações, mas Deus estava ouvindo, Deus apenas estava em silêncio, né? E quando ele começa a reconhecer, né, que sua alma está abatida e seu espírito se lembra das coisas que o Senhor faz e das suas misericórdias, né, ele começa a lembrar que sim, o Senhor fez porque o povo desobedeceu. Então o Senhor de fato trouxe a ruína para o povo de Jerusalém, mas o Senhor também já fez muita coisa boa. Então ele começa a lembrar daquilo que o Senhor fez. E aqui no capítulo 3, no verso, deixa eu achar aqui, no verso 19, ele fala assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Então ele sente aqui que sua alma está em aflição, está desfalecida. Mas aí vem o versículo 21, que diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia. Então aqui, Jeremias faz o quê? Ele começa a se lembrar, né, daquilo que pode lhe dar esperança. E assim somos nós, irmãos. Nós precisamos acreditar em quaisquer circunstâncias, que servimos a um Deus fiel, que derrama sobre nós de sua graça e misericórdia, e quando nos colocamos diante dele com um coração quebrantado, nós não seremos desprezados. Como diz o Salmo 51:17, que fala, um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então, toda vez que o desespero chegar, vamos ter na nossa mente aquilo que pode nos dar esperança, e assim aguardar o tempo do Senhor nos dar o livramento daquela provação. Amém? E a segunda atitude que nós precisamos ter, né, em tempos de perseverança, né, quando a gente sente que precisamos andar mais uma milha, é perseverar crendo no agir invisível de Deus,
quando os seus olhos humanos não enxergam resultados favoráveis. E aí, irmãos, vou dizer que talvez seja muito difícil. Nós todos, acredito que todos aqui já passaram por isso, né? Ter que perseverar quando a gente não consegue ver um resultado favorável. Porque perseverar vendo resultados favoráveis é muito bom. É muito bom. Mas lamento dizer que na maioria das vezes não é isso que acontece. A gente precisa perseverar primeiro, mesmo quando os resultados não são favoráveis, porque isso é fé. É, Rafa? Isso é fé. Rafa pregou sobre fé aqui, eu lembro, né? É o firme fundamento das coisas que se não veem, mas que se esperam, né? Então, quando os resultados não são favoráveis, precisamos continuar crendo. Crendo que Deus trará o resultado favorável no tempo certo. E aí, a gente vai lá para o livro de Abacuque, né? Vai para um versículo muito conhecido, cantado por todos nós, né? E aí, se eu pedir para cantar, todo mundo sabe, porque não é antigo, né? Todo mundo aí já cantou, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o que a gente vai fazer? Né? Ainda vai se alegrar no Senhor, eu ainda me alegrarei, não é verdade? Então, Abacuque disse lá no seu livro, no capítulo 3, nos versos 17, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando as safras das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele fala aqui especificamente, irmãos, de coisas agrárias, porque naquela época a economia era o quê? Uma economia agrária, agropecuária, na verdade, né? Bois, plantações, né? Então, ele relata que mesmo se nada disso acontecer, se não tiver comida, se não tiver gado que vai dar a carne, né, o leite, se não tiver nada disso, ele vai continuar se alegrando no Senhor, né? Ele vai continuar esperando no Deus da salvação dele. E aqui, né, Abacuque, nessa parte em específico do capítulo, ele decide trocar as queixas, porque antes, no início do capítulo 1 e do capítulo 2, Abacuque é só queixa, gente. Quem já leu lá, tá? Quem não leu, tire um tempo para meditar. Abacuque só se queixa com Deus. Ele não mostra esperança, não, tá? Ele só fala das queixas, interroga Deus, aí Deus vem e responde ele. Ele interroga Deus e Deus vem e responde ele. E, por fim, ele decide ter esperança, ele decide, né, perseverar alegremente no Senhor. E quantos momentos da nossa vida nós também passamos sem entender nada daquilo que a gente está passando, irmãos? Quantas coisas vão acontecendo e parece que está tudo dando errado, né? Você está ali fazendo tudo certinho, mas sua vida está indo, né, água abaixo. E aí a gente começa também a se queixar com Deus, não é natural? Quem nunca, né? É natural a gente começar a se queixar com Deus. Mas o Senhor, né? Mas, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que minha família, Senhor? Por que minha profissão? Por que eu fui mandado embora, né? E aí a gente começa, por que no meu emprego eu estou passando essa perseguição? A gente tem o hábito de falar, né, dessa forma, né? E aí a gente começa a se lamuriar, enquanto na verdade a gente precisa, em tempos de crise, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, irmãos. A gente precisa crer, mesmo sem ver, no agir invisível de Deus, porque no momento certo as coisas vão acontecer. Eu preciso
continuar clamando pelo agir invisível de Deus, crendo que Ele, no tempo certo, vai nos dar a libertação, vai nos dar o quê? A vitória sobre aquilo que está nos trazendo dor, sobre a prova. Porque, afinal de contas, nosso destino é o céu, né? Então, quando a gente não entender nada, né, continue exultando o Senhor. Quando você não conseguir orar, cante uma canção. Muitas das vezes eu já fiz isso, né? Muitas vezes eu não consegui nem sequer dobrar meus joelhos e deitada no meu quarto, ou cozinhando na minha cozinha, né, que é meu lugar forte, minha torre forte é a minha cozinha. Lá eu estava, com um louvor baixinho, adorando ao Senhor, crendo que no tempo certo as coisas iam acontecer e o meu destino seria mudado. Irmãos, e eu vou dizer que a cada nova prova é uma nova experiência. A cada nova dificuldade, não que eu goste de passar provas, porque vou ser sincera para vocês, eu sou covarde. Eu falo para o Senhor toda vez que uma prova acaba, Senhor, agora eu vou me manter direitinho ali orando, no jeitinho que o Senhor quer, porque eu não quero isso de novo para mim, não. Mas independente de como eu esteja, direitinho ou não, vacilante no que o Senhor quer para mim ou não, as provas chegam, irmãos, porque o sol brilha para o justo e para o ímpio, né? Então, as provas vão chegar. E elas chegam, a gente aprendeu na lição da escola bíblica, para nos aperfeiçoar. Mesmo, muitas das vezes, eu não querendo tanto aperfeiçoamento, não. A gente precisa ser sincero, né? Porque elas doem. Toda prova vai doer, né? Mas, ainda assim, precisamos ter esperança. Precisamos nos lembrar, né, que o Senhor, Ele tem um propósito em tudo e que a prova vai passar. Então, que a gente possa se lembrar com esperança. Como disse Abacuque, que a gente possa se lembrar com alegria, mesmo em meio à dor. E não estou aqui, irmãos, dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. É possível porque cremos num Deus que sofreu todas as dores por nós. Então é isso que a gente traz nessa manhã, não facilidades, porque não existe facilidade na dor, não existe. Mas existe um Deus que superou tudo por nós e por isso nós estamos aqui, crendo que Ele continuará nos dando forças para seguir, né? Porque o nosso destino é o céu. Aleluia. E a terceira atitude que nós precisamos ter quando as desesperanças chegarem, quando, né, perseverar for difícil, a terceira atitude que a gente precisa continuar tendo é, a gente precisa continuar perseverando, crendo que nunca, irmãos, mas nunca, nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos, porque a palavra vai dizer, lá em Mateus 28, né, nos versos 20, eis que estou convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias, mas ele disse todos os dias, até o fim dos tempos. Então, a gente precisa sempre ter em mente que nós não estamos sozinhos, mesmo nos sentindo sozinhos, porque vamos nos sentir, né? Não é porque nós temos Deus, irmãos, que a solidão não vai chegar. Ela chega. Ela chega. Mas o nosso espírito precisa dizer para a nossa alma que Cristo está conosco. Então, nós precisamos fazer esse trabalho na nossa mente. Então, Jesus estava, neste momento, encorajando os discípulos com a grande comissão, quando ele deixou lá no capítulo 28, nos versos 20, né, esse versículo para os discípulos. Ele estava dizendo para eles, vão pelo mundo todo, vivam suas vidas. Aí sou eu fazendo minha versão, né? Vivam suas vidas,
né? Haverão dias bons, alegres, mas haverá também dias difíceis, dias tristes, né? Mas lembrem-se de uma coisa: continuem fazendo discípulos, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Então, continuem, vão vivendo. O dia mau vai chegar, mas eu estou com você. O dia bom vai chegar, mas eu estou com você. Seja em quaisquer dias, eu estou com você. E o que você precisa fazer para entender que você nunca está sozinho? Você precisa sempre trazer à memória aquilo que te dá esperança e acreditar que Deus age no invisível. Quando nós não estamos vendo Ele agir, Ele está agindo. E o que é que nos faz ter essa certeza, irmãos? Essa certeza está aqui, ó. A gente tem que meditar aqui, porque quando Deus decidiu tirar o povo de Israel da servidão no Egito, o povo precisou crer que isso ia acontecer. E ele saiu. Houveram obstáculos, Faraó foi atrás dele, Deus venceu o Faraó. O mar estava à frente, Deus abriu o mar. Né? E aí depois veio o caminho no deserto, Deus deu maná durante os 40 anos no deserto. E no deserto, o sol não queimou a pele deles, porque havia nuvem, que era a presença do Senhor. E aí, à noite, o frio não fez ninguém morrer. Por quê? Havia o quê? No meio a coluna de fogo, que fazia com que o povo fosse aquecido no meio da noite. E aí, mais à frente, houveram as guerras, as batalhas, e o Senhor estava presente quando o povo estava obedecendo. Durante as batalhas, toda vez que o povo estava na direção do Senhor, o que acontecia? O povo ganhava. Quantas vitórias Davi ganhou porque o povo estava obedecendo ao Senhor? Né? Todas as que foram perdidas é porque o povo não estava na direção de Deus. Então, se estivermos na direção de Deus, não há batalha que venha, que nós iremos vencer. Mais à frente, a gente viu Deus entrando com Daniel na cova do leão. E o leão não comeu Daniel. Ele saiu de lá vivo. Vimos o Senhor entrando. Vimos porque nós cremos que está escrito, tá, irmãos? Vimos o Senhor entrando na fornalha de fogo ardente, com Sandraque, Mesaque e Abidnego. E aí, depois eles saem sem nada no seu corpo ser queimado. Então não há momentos, irmãos, que a gente não tenha para lembrar aqui das misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, né? O Senhor, e ainda nem falei de Elias na caverna, que eu anotei aqui, olhei e esqueci, né? Elias foi alimentado na caverna quando ele teve medo, quando ele estava triste, em depressão. Então imagine Deus, irmãos, o que não fará por nós, se nós estivermos ali ligadinhos na videira com Ele, obedecendo a Ele. Então, em qualquer situação, a gente tem que crer que Ele está no barco. Em qualquer situação, a gente precisa acreditar que nossa vida não vai afundar, porque o Senhor é aquele que governa o barco de nossas vidas. Então, nós temos, irmãos, chamados. Já estou terminando. Nós temos um chamado para a vida eterna com Cristo. Mas até lá, nós precisamos perseverar, vivendo o propósito que Deus tem para cada um de nós. E quando o desânimo chegar, quando, né, as esperanças desvanecerem, que a gente possa perseverar, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que a gente possa perseverar, acreditando no agir invisível de Deus, e que a gente possa perseverar, confiando que nunca, e aí eu vou falar mais uma vez, nunca estamos
sozinhos. Porque é aquele que permite o barco balançar, como diz a canção de Êxtila, né? Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? É claro que ele vê. Ele está na proa do nosso barco. E o que acontece, ele sabe. Então não há situação que ele não conheça. Então creia que a sua vida, a minha vida, ela está nas mãos daquele que nos chama para viver a vida eterna com ele. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, pastor. Glória a Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Valesca, por ser boca de Deus nesta